Eu resolvi gravar esse vídeo para contar o meu testemunho, especificamente, mas na verdade para todo mundo, mas especificamente para as pessoas que estão passando por processo de depressão e que têm excesso de ansiedade. Eu era uma pessoa, posso dizer eu era, porque ficou no passado, extremamente ansiosa e descrente de Deus, descrente de um monte de filosofias de vida. Eu sempre fui muito apegada à ciência. Na verdade, eu fui criada no Evangelho, fui doutrinada no Evangelho. Eu saí, desde que eu me entendo por gente, minha mãe é evangélica, enfim, os meus pais, eu fui criada na igreja evangélica e vim de uma denominação, aquelas mais rígidas, assim, no sentido de usos e costumes, que é a Assembleia de Deus. E eu era uma criança que tinha muita fé, muita alegria, mas eu fui perdendo isso ao caminhar no mundo, né? Muita maldade, muitas adversidades, muitas dúvidas, e eu caí nessas malezas que é ter dúvida, não ter fé. Eu acabei me perdendo no caminho, principalmente quando eu entrei na faculdade, então eu comecei a questionar muitas coisas, eu não entendia muitas coisas e eu acabei me tornando cética, agnóstica, né? Então, até que me provassem o contrário, eu não acreditava em Deus. E aí sim eu fui indo, e no período ali da pandemia, em 2020, eu troquei de emprego e eu caí numa depressão muito profunda. Eu comecei bem no caixa, depois eu troquei para outro cargo e a minha vida desandou de uma forma inexplicável, do nada, enfim, eu não sei exatamente explicar o que aconteceu, mas eu não conseguia mais dormir, eu não tinha fome. Eu tenho 1,70 de altura, eu tava com 60 quilos e eu não conseguia deglutir comida, eu tava com uma ansiedade tão acelerada que eu passava noites sem dormir. E aí quando eu passei 3 dias virada sem dormir, mesmo tomando 2 diazepam e eu não tinha apagado, não conseguia dormir mesmo. E aí eu vi que eu precisava de ajuda, eu falei, gente, tem alguma coisa muito séria acontecendo comigo. Eu tava definhando em vida, eu não conseguia mais falar, mais conversar com ninguém. E foi aí que eu percebi que eu precisava de ajuda, então eu procurei vários médicos, psiquiatras que me passaram várias medicações e eu tomava e não adiantava, eu não tinha sono, não adiantava. E até que então eu fui numa psicóloga maravilhosa ali de Livramento, Helena, e ela me ajudou muito. Então eu encontrei uma psiquiatra através dela que também me ajudou com questões de medicação e principalmente a fé da minha mãe, que foi a fé que me salvou, que ela saiu de Minas Gerais para poder me resgatar aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu morava ali em Santana do Livramento. E aí ela foi ali com uma mochilinha nas costas, ela pegou um ônibus, viajou durante uns 2 dias, ela chegou lá e ficou durante meses me ajudando, me auxiliando e graças a Deus eu fui curada daquele processo. Não foi um processo fácil, para quem tá com depressão é muito difícil até falar, é uma dor, é como um luto, é como você tá usando um óculos escuro e você tá sempre fúnebre e por mais que você não tenha motivos, porque eu tava na época trabalhando no banco, eu tinha dinheiro, eu tinha um lugar confortável para estar, eu tinha um namorado que estava sempre comigo, me ajudando em tudo, minha família, mas eu não tinha alegria e eu comecei a definhar em vida e a minha fé, a fé da minha mãe me salvou. E por mais que você não acredite, existe, confia em mim, existe um Deus que Ele cuida da gente. E dando continuidade ao meu testemunho, eu consegui caminhar, ainda assim mantive desconfiada de algumas coisas de Deus, mas não mais quase ateia, como eu estava quase completamente descrente de que Deus existia, mas ainda não tanto quanto eu estava antes de cair na depressão. E agora, final de 2025, eu morando sozinha, eu tenho uma lavanderia delivery, então tinha muitas coisas para resolver, eu sempre tive essa coisa de querer fazer tudo perfeito e me cobrando muito e sozinha, porque eu não gosto de pedir ajuda. Isso é um outro problema também, faz a gente ficar muito mais sobrecarregada, cria muito mais ansiedade. E ali Deus me encontrou novamente, né? Minha mãe foi me visitar em novembro e ali ela não foi sozinha. Eu já estava passando por muitas dores da alma, são dores essas que a gente não conversa com qualquer pessoa e que por mais que a gente converse, a gente não se sente compreendido. E eu não conseguia compartilhar essas minhas dores, as minhas preocupações, as minhas ansiedades, principalmente a vontade de vencer, sabe? Eu quero comprar minha casa, eu quero botar os meus negócios para funcionar. E eu acredito que essa é a realidade de muita gente. A gente se compara e se cobra demais. O Instagram, o TikTok, isso faz a gente ficar louca. E por mais que a gente saiba da nossa essência, do nosso potencial, a ansiedade, que é uma maleza terrível, que também gera a depressão, faz com que a gente se diminua num ponto que a gente não consegue sair. É como cair num buraco e a gente fica naquele buraco preto, se comparando com todo mundo e a nossa vida fica estagnada. E eu sei que muitas pessoas passam por isso, porque eu também sou prova de que eu passei por muitos anos e eu acho que é um dos piores sentimentos da vida é sentir depressão e ansiedade também.
o coração palpita, é algo horrível, a gente não controla os nossos pensamentos e, consequentemente, a gente perde a vontade de fazer coisas, a gente não consegue concluir nada, a gente às vezes perde a fome, eu tenho excesso da fome e tudo devido a essa maldita ansiedade, porque ela é maldita, ela destrói vidas, destrói lares. E no dia 26/11, Jesus me encontrou novamente e ele desceu como uma chama no meu peito e ele falou comigo de uma forma que ele esclareceu tanta coisa que eu tanto lia sobre teorias. Eu já fiz uso de drogas como LSD, MD. Há 1 mês e meio atrás eu usava maconha para conseguir ter fome, porque eu não sentia fome, eu estava emagrecendo muito, eu não conseguia dormir também. Então a ansiedade ela te tira tudo aos poucos e Deus me resgatou. Então para você que é cético, se você não acredita em Deus, tá tudo bem, não tô falando sobre religião, mas eu tô falando que existe, confia em mim, existe um Deus, existe algo além do que a gente pode imaginar, que resgata a gente de situações em que ninguém pode resgatar, que ninguém pode ver. Ele te esclarece, ele te traz uma paz que excede todo o entendimento e aquele vazio que me carregava comigo desde os meus 16 anos e que eu tentava preencher com drogas e com coisas e com excessos, de um dia pra noite saiu e ele encheu de alegria, ele encheu de sentido e propósitos e ele tava me incomodando para gravar esse vídeo. Não gosto de me expor, não gosto de falar sobre a minha vida pessoal. Eu acho que é uma exposição, né? Mas que se o meu testemunho vai ajudar alguém de alguma forma, para que você entenda que a sua vida é valiosa, de que você é uma pessoa valiosa, de que não importa qual seja o problema, que eu passei também problemas muito fortes, enfim, coisas em que eu não conseguia contar para minha mãe. Eu sei que você pode estar passando por isso no trabalho, na sua família, com seu esposo, com seus filhos, sei lá, Deus sabe. Só mentaliza, Senhor, fala de uma forma leve, você não precisa deixar de usar nada, porque eu estava usando maconha, porque ele entendeu que era uma muleta, eu precisava daquilo para sentir fome, para eu conseguir dormir, senão nosso corpo colapsa. Ele não vai te julgar por isso. Nós julgamos, nós seres humanos julgamos uns aos outros, por roupa, por cabelo, por não ter preenchimento, por não ter alguma coisa, por não ter bens, mas ele não vai te julgar por isso. Ele me encontrou num cenário triste, em que as pessoas me viam alegre, mas por dentro eu estava adoecida. E nesse lugar, nesse cenário, ele me tirou e ele preencheu com o seu amor, com a sua unção, com a sua alegria. E hoje eu me vejo uma nova pessoa, uma pessoa verdadeiramente alegre, verdadeiramente a paz no meu coração. Então, se de alguma forma você está passando por isso e quiser conversar ou, enfim, não quer contar, mas mentaliza no seu coração, quando você não achar mais saída, fala com ele. Pede para ele entrar, me ajuda, Senhor, fala assim. Ele é leve, ele é simples, ele vai de alguma forma te responder. Esteja atento aos sinais, porque ele manda sinais, ele manda pessoas. E não é uma coisa milagrosa, você precisa estar atento, porque são pequenos gestos, gestos de carinho de uma pessoa, gestos de amor de uma outra pessoa que você não conhece, coisas que você só pensa e do nada vem e ele responde. É uma presença tão forte, é uma chama que queima, que todas as substâncias químicas que eu já usei na minha vida, eu não posso dizer que nada se compara ao que eu senti naquele dia 26/11/2025. Então, para encerrar, é isso que gostaria de dizer para você que está passando por isso. Você não está sozinho. Por mais que você não queira compartilhar, por mais que você esteja colocando uma máscara para ir trabalhar, para falar com a sua família, Deus vê o seu coração. E se você está sentindo dores porque alguém te causa, não segura essas mazelas, a mazela da ansiedade, a mazela da falta do perdão, a mazela do ódio. Isso só vai te destruir. Libera o teu coração para que ele possa entrar. Ele só entra em lugar que está, pelo menos, tentando ficar limpo. Você está tentando melhorar. E quando você tenta, ele já está vendo a sua tentativa e isso já basta. E o demais ele vai fazer. Então confia, agarra essa palavra e você não tá só. Eu tô aqui, esse Instagram agora é aberto e todas as mensagens que ele colocar no meu coração eu vou falar. E, enfim, me expor, as pessoas rirem ou me chamarem de louca, enfim. Eu tô aqui pra isso e eu falei, Senhor, eu não quero falar, meu Deus, eu não quero me expor, não quero falar da minha vida. Mas ele tá me incomodando, então, gente, eu tive que falar. Então, se de alguma forma entrar no seu coração, de alguma forma te trouxer conforto, glória a Deus por isso. E se você precisar falar, conversar, precisar que alguém te ouça, porque lá atrás eu precisava e não tinha ninguém, só minha mãe. E é isso. Você pode contar comigo.
Eu tô aqui como uma cristã, eu não tenho religião, eu sou toda tatuada, eu bebo às vezes, eu também fumava maconha. Agora não, porque eu não vejo necessidade, mas se eu precisasse eu fumaria, ele não vai te julgar por isso. Ele é além de religião, ele é além de coisas da terra, ele é muito além do que isso aqui que você possa imaginar. Então não tenha receio, eu vou pra igreja, eu vou ser cristã, eu não vou pra igreja também, ainda não, mas eu pretendo frequentar um lugar que eu me sinta à vontade. Mas isso se você quiser, você não é obrigada, e não é, mais uma vez, sobre religião. É sobre o que eu senti, e isso é muito verdadeiro, e como eu já te falei, sempre fui uma pessoa muito cética, sempre li muito, eu não confio em nada, sou extremamente desconfiada. Então, pra eu vir falar isso e com convicção, existe algo além do que a gente pode imaginar e que ele pode tirar de qualquer cenário, é porque realmente ele me encontrou. E se ele me encontrou, eu preciso te falar isso, ele também pode te encontrar, tá? É isso, fiquem com Deus e qualquer coisa que vocês precisarem, pode me mandar mensagem, quiserem conversar, tá com algum problema, aí que eu puder ajudar, eu vou orar e a gente vai tentar sair dessa situação juntos, tá? Fiquem com Deus e é isso.